Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo a um vídeo aqui no canal. Vamos tentar manter essa constância de um vídeo por semana e no vídeo de hoje eu queria falar exatamente como você pode superar qualquer crise na sua empresa em 2026. A gente está num momento que muita gente tem feito um pânico muito grande, colocado um terror muito grande em cima dos empresários, que esse ano vai ser um ano muito difícil, que vai quebrar muita empresa. E eu vim aqui para falar que é verdade. De fato vai quebrar muitas empresas. Só que existem algumas coisas que você pode fazer para que você não fique no meio dessas empresas e, pelo contrário, você cresça. Por exemplo, na minha empresa esse ano, a gente está planejando um crescimento de 300%, mesmo com feriado, mesmo com Copa do Mundo, mesmo com eleições. E é justamente nesse vídeo que eu vou mostrar o passo a passo para você não ficar dentro dessas empresas que irão quebrar de verdade. Então, se você não me conhece, primeiramente meu nome é Gabriel, segue lá no Instagram, @GabrielRRocha, e também você conhece a minha empresa, @plan.comp. E também se inscreva aqui no canal, deixe seu like, se não gostar, deixe seu dislike. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto, sem mais delongas. O que eu quero dizer? A gente, de fato, nesse ano tem um ano muito difícil. A gente tem um ano com 11 feriados nacionais. E feriados que podem ser feriados prolongados. Nós temos Copa do Mundo, nós temos eleição. E não só a época, como também desvio de atenção. Por exemplo, o período eleitoral é um período que é muito desfoque de atenção. Então isso atrapalha no processo de venda, isso atrapalha em muitas coisas. Só que tem um negócio, e por que eu coloquei, mesmo assim, uma meta tão agressiva de 300% de crescimento dentro do negócio? Porque eu creio que a gente, nesse ano, precisa de dominar algo se a gente não quiser ficar nesse ciclo de ratos. O que a gente domina lá na Plan? Para quem não sabe, a Plan, a gente é uma edtech de estruturação de processos e times comerciais. Então nós somos uma empresa que estrutura processos e times comerciais para outros negócios. Por quê? Porque é o que a gente mais faz de melhor. Então, até o nosso slogan é pregamos o que fazemos. Eu também tenho uma operação de consórcio, uma operação que a gente também projetou um crescimento grande nesse ano, certo? E o que é uma operação de consórcio, uma empresa que nem a minha, ou você que está vendo que tem qualquer tipo de negócio tem que fazer? Primeira coisa, você tem que construir um motor de vendas. O que é um motor de vendas? Vamos lá. Para mim, um motor de vendas, ele tem 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar de pessoas. Então, o que é o pilar de pessoas? Primeiro, quando você vai falar de pessoas, você tem que começar falando de cultura. Gabriel, o que é cultura? Cultura é o que os seus vendedores fazem quando ninguém está olhando, certo? Como assim, Gabriel? Quando você sai da empresa, quando você viaja, será que eles performam da mesma forma de que quando você está presente? Ah, Gabriel, mas isso não tem como. Tem como sim. E aí vai lá um bom padrão cultural. Vamos lá. Como então, Gabriel, eu faço para construir um bom padrão cultural dentro do meu negócio? Você tem que entender o seguinte. Basicamente, cultura é mudar a mentalidade das pessoas que trabalham com você. E a gente muda as mentalidades das pessoas através de 2 coisas. A nossa mentalidade, ela é formada por nosso conjunto de crenças. Então, por exemplo, a maioria das nossas crenças foram formadas ou por alto impacto emocional, então tipo assim, algo que você viu na sua infância. Por exemplo, uma mulher que o marido traiu a mulher, ela vai ter muita dificuldade de confiar num outro homem, natural. Ou repetição. Por exemplo, ela via o pai dela fazendo coisas que ela não gostava, então ela nasceu com uma imagem ruim, porque aquilo se repetiu muito. Só que no mundo dos negócios é a mesma coisa. Então aquilo que se repete todos os dias, aquele hábito que é feito naturalmente, é aquilo que vira o padrão cultural da sua empresa. Então toda empresa tem cultura, mas talvez na sua empresa hoje a cultura pode ser uma cultura ruim. Então o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que ir, a partir da missão, visão e valores da sua empresa, você tem que definir os 4 valores no máximo ali centrais da base da sua cultura. A partir desses 4, você vai definir a conduta. O que pode e o que é valorizado e o que não pode e é desvalorizado. E você tem que deixar isso muito bem claro com o seu time. Posteriormente, você tem que definir rituais. Como assim rituais? Quando você vê aí a galera batendo sino, a galera fazendo grito de guerra, isso são sim rituais que podem ajudar no processo de crescimento. Mas, por exemplo, lá na Plan eu tenho um clube do livro todo mês. Lá na Plan eu tenho um culto online, que eu sou cristão, e a gente faz um culto online para todos os clientes e colaboradores todo mês. Lá na Plan nós temos a honra do mês, a gente honra o colaborador que mais honrou a cultura naquele mês. Ou seja, são ritos que, acontecendo isso de forma repetida, vai mudando a cabeça e a mentalidade das pessoas que estão comigo. Outra coisa, a gente tem uma reunião que a gente fala só sobre mentalidade, só sobre nosso padrão cultural. E isso faz com que as pessoas que trabalham comigo, por exemplo, todos os vendedores são PJ, certo? Eles podem chegar a hora que quiser, podem ir embora a hora que quiser, certo? Só que, mesmo assim, eles chegam 9 horas e saem embora depois das 19. Por exemplo, fizemos um lançamento esses dias que eles saíram do escritório 11 da manhã. Não pagam nem um centavo a mais, 11 da noite. Não pagam um centavo a mais, não pagam hora extra, não pagam nada disso. Por quê? Porque eles querem, porque a mentalidade deles já mudaram e eles entenderam que eles não trabalham para mim, sim para eles, certo? Segundo pilar. Dentro do processo de cultura, para resumir, do processo de pessoas, tem diversas outras coisas. Você tem que ter um bom processo seletivo, porque hoje, contratar errado perde muito dinheiro. Por exemplo,
Vamos supor que você demora 60 dias para fazer um processo seletivo. O cara chegou, você vai demorar no mínimo uns 60 dias para ver se esse cara, de fato, você vai demitir ele. Aí vamos supor que você demite ele com 60 dias e vai demorar mais 2 meses para repor a cadeira. Ou seja, contratar um cara errado hoje demora em média 6 meses. Você perde muito dinheiro. Um vendedor médio demora para performar numa empresa 5, 6 meses, certo? Só que 6 meses é muito tempo. Se você tiver um bom processo de integração e treinamento inicial, você pode reduzir esse tempo para 2, 3 meses, que você aumenta muito seu faturamento, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que entender o nível de processo. Então, esse ano é o ano da eficiência. É o ano que o lead está cada vez mais caro, é o ano que o marketing está cada vez mais caro, é o ano que cada vez tem a concorrência maior. Então, você tem que ser mais eficiente. Como que eu faço para ser mais eficiente, Gabriel? Primeiro, você tem que ter controle. Como controle? Você tem que ter dados. Então, tipo assim, dentro do seu CRM, você tem que ter clareza absoluta de quantas pessoas estão entrando, quantas são qualificadas, dessas qualificadas, quantas reuniões vocês fizeram, quantas propostas apresentaram, quantas vendas teve. Você tem que entender quais são os motivos de perda que você mais tem. Você tem que entender como está essa sua estrutura de base. Você tem que entender como que seu vendedor está performando, quantas pessoas ele contacta, quantas atividades ele faz. Por quê? Você tem que garantir a eficiência no seu processo. Você tem que garantir padronização do seu time de vendas, do script de vendas. Então, se o seu time comercial tem uma reunião diferente da outra, se o seu time comercial não consegue ter um fluxo contínuo de vendas, se o seu time comercial não tem processo, você não tem um processo de supervisão bem alinhado, você não tem reuniões durante a semana para que você faça, por exemplo, reunião de weekly, growth, daily, seu time vai ficar perdido. Seu time estando perdido, pouca clareza, pouca eficiência, muito gasto, muito custo, principalmente num ano muito delicado que nem esse. Terceiro pilar, você precisa olhar para os canais de aquisição internos da sua operação. Como assim? Você tem que analisar primeiro, você tem muitas negociações, pega todas as negociações que você fez no último ano, certo? E vê as negociações que você não fechou, certo? Então, por exemplo, vamos supor que você é uma empresa de consórcio, por exemplo, que nem eu te dando um exemplo, e você vendeu no ano 50 milhões de consórcio, certo? Vamos supor que você teve 20% de conversão, que é uma conversão legal, mas mesmo você deixou de vender para 80%. 80% equivale a 200 milhões. 200 milhões de consórcios ficaram na mesa. Como que você vai pensar em investir em marketing, investir em tráfego, se ainda tem 200 milhões na mesa para você recuperar? Então o que você tem que traçar? Você não pode depender da proatividade do seu vendedor para ele tentar recuperar essa galera. Você precisa de construir um processo, um fluxo claro de como trabalhar essa galera, colocar dentro do fluxo de trabalho diário do CRM do seu vendedor para que ele trabalhe isso. Você tem que construir uma abordagem baseada no motivo de perda. Então por isso que eu falei que é muito importante você ter muita informação do seu lead dentro do seu CRM, você trabalhar os diferentes como os diferentes, certo? E segundo ponto, vamos supor que você tem 500 clientes, certo? 500 clientes na sua base. Quantos clientes, se você tivesse uma estrutura bem desenhada de plano de indicação, você poderia pegar mais desses clientes? O melhor cliente sempre vai ser um amigo do seu cliente atual satisfeito. Só que você não pode deixar que o seu cliente indique na hora que ele quiser. Por exemplo, você tem que ter pelo menos 5 momentos, no mínimo, desde a reunião de venda, assim que o cliente fechou, você tem que enviar uma pesquisa de satisfação mensal todo mês para sua base de clientes, você tem que ligar para o seu cliente, no momento que o seu cliente elogia, no momento de êxtase do seu produto, você tem que pegar a indicação. Então hoje nas minhas operações eu tenho 5 momentos que eu pego indicação dos meus clientes e eu entrego um benefício em troca. Então percebe que eu criei 2 canais de aquisição que facilmente pode duplicar o seu número de vendas com aquilo que você já tem. Então esse é o ano da efetividade. Esse é o ano de olhar para dentro. Esse é o ano de melhorar processo, de melhorar a cultura, gastar menos, não contratar vendedor errado, certo? Então, eu te trouxe basicamente aqui o playbook de como você consegue superar qualquer crise. E o playbook é construindo um motor de vendas V8 dentro da sua operação, certo? E é justamente isso que a gente constrói dentro da Plan. Então, se você tiver interesse de conhecer um pouco mais, entender um pouco mais de como a gente pode alavancar os resultados da sua operação, certo? Você vai clicar aqui no link da descrição, vai ter um link. Você vai preencher os seus dados ali e aí uma pessoa vai fazer um mapeamento do seu processo comercial, entender onde estão os seus gargalos do seu processo, te trazer um direcionamento claro, certo? De que você tem que fazer em 2026 para você vender mais e vender melhor sem depender de você. Se inscreve no canal, deixa seu like, segue a gente lá no Instagram, vai ser um prazer e até o próximo vídeo.